Hello, poderosa! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, porque ela é minha nutri, então é mais especial ainda. E além disso, ela fala de um jeito assim muito diferente sobre emagrecimento, que foge muito do óbvio. Ela é nutricionista, ela é terapeuta e ela tem um método muito especial que chama método permanecer, que ela vai explicar um pouquinho ao longo do podcast para vocês. E se você já tentou emagrecer assim, ó, várias vezes, se você já achou que dieta é uma coisa chata, chegou o momento de mudar tudo isso com a nossa convidada. Então, para a gente começar, Ana, eu quero que você se apresente para quem ainda não conhece o seu trabalho, para quem nunca ouviu falar sobre o seu método. Conta um pouquinho aí de quem é a Ana. Olá, muito prazer, é um prazer imenso estar aqui. Sempre que a Vivi me chama para participar das coisas, eu falo, é óbvio que eu vou levar mais conhecimento, levar um pouquinho de como tudo começou, né? Então, como ela disse, eu sou nutricionista, também iniciei com a questão da terapia. Então, além de nutri, também sou terapeuta. É uma área que uma acaba ligando a outra. E com base na minha jornada, né, eu percebi que a alimentação não é só o que faz uma pessoa emagrecer, mas sim o que ela tem na cabeça, as crenças, né, os traumas, muitas vezes limitantes, que acabam deixando a pessoa procrastinar, né, descontar nos alimentos. E é por isso que eu sigo agora com esse propósito que Deus colocou no meu coração. Sim, eu era muito magra, né, então eu já escutei coisas tipo assim: "Ah, você parece um ET". E e assim, se eu tivesse levado isso em consideração, eu teria, assim, me abalado muito e eu sempre tive muito na minha cabeça, assim, de que tudo que os outros apontam na gente, na verdade, são coisas, né, que eles querem dizer sobre si mesmos. Então, eu acho que a gente tem que parar de escutar tudo, né, como é difícil, né, mas parar de pegar tudo que as pessoas falam sobre a gente e levar em consideração. Eu sempre tenho muito assim na minha cabeça de que tem coisas que a gente escuta, tem críticas, enfim, coisas que as pessoas falam ali que a gente simplesmente tem que deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque não vale a pena, né? E, e é muito bom ver que hoje a gente tem profissionais que estão mudando isso, né, no mercado e que estão trazendo a nutrição, o bem-estar, esse mundo do wellness de uma forma mais leve. Não que tudo tenha que ser leve, né? Porque a partir do momento que a gente deixa tudo muito leve, as pessoas começam a relaxar também. Mas não tratar isso como se fosse assim, é um mundo insuportável, sabe? Porque antes a gente via muito essa questão da dieta como algo assim, nossa, é impossível, sabe? Você não pode sair um diazinho, você não pode comer nada. E hoje a gente também tem um mercado cheio de opções, né? Então hoje a gente tem aí, por exemplo, doce de leite que tem 29 calorias, coisa que há um tempo atrás não era possível. Então hoje dá pra gente ser saudável ao mesmo tempo que a gente vive uma vida com qualidade também, sem precisar entrar numa neura. Então, é muito legal ver a forma como as pessoas tratavam, né, o corpo, a saúde antigamente, como a gente trata isso hoje. Até a nossa geração, que já é mais nova, já tem mais consciência também das coisas ali na hora de falar. Exatamente, essa questão que você citou é muito importante trazer aqui também, porque eu era uma pessoa muito 8 ou 80. Então, assim, ou eu seguia uma dieta rígida, ou eu era aquela pessoa que descontava tudo na alimentação. Então, isso pra mim era muito difícil manter aquele equilíbrio ali no meio, né? O que eu abordo muito hoje em dia. E eu só consegui destravar isso através da terapia. Então, foi entendendo tudo que eu passei, liberando as crenças, falar pra vocês assim: nossa, agora eu estou perfeita. Não, porque nós nunca vamos estar Não perfeitos. existe a perfeição. Não existe a perfeição, né? O único perfeito está lá em cima. Mas através disso a gente consegue desbloquear para que a gente consiga viver melhor e viver o processo. Então, o que eu mais prezo hoje é para viver o processo, né? Para a gente conseguir permanecer nesse processo. Porque é muito fácil a gente começar a ter resultado e pronto. Mas será que a gente consegue sustentar? Será que a gente consegue permanecer nesse processo? E essa é a questão que a Vivi trouxe também.
né, lá atrás era diferente as questões sobre alimentação, né, eu falo mesmo pelos meus avós, eles moravam na roça, Sim. então quando eles moravam na roça, eles plantavam, escolhiam, eles mesmos comiam aqueles alimentos, usavam a banha de porco. E hoje em dia, mudou muita coisa por conta dos industrializados, processados, então é muito aditivo, muito conservante, edulcorante, então, hoje em dia, os alimentos mudaram, né? A qualidade dos alimentos mudaram. E aí as pessoas acabou aumentando o grau de obesidade, né? Sim. Tem um estudo de 2011 para 2020 que a obesidade aumentou drasticamente. Tanto é que agora tem a Dizepatida, né? Que é um Monjaro, que é um medicamento que está Famosinho. ajudando. Oi? Famosinho. Nosso famoso Famoso, Mounjaro. que está ajudando as pessoas com obesidade. Então, mudou bastante, né, de geração para geração. Mas é tudo possível. Igual eu falei, a gente não vai seguir uma linha perfeita, porque não dá, mas tem como a gente viver em paz com o nosso próprio corpo, com a nossa própria mente, e mesmo assim dando conta das outras questões na nossa rotina. Que legal. E aproveitando que a gente já tá falando desse lado mais, emocional também, eu queria que você trouxesse um pouquinho do momento em que você percebeu, tanto na sua vida quanto ali, né, em processo clínico ali com o paciente, eh, que o emagrecimento ele falhava, não por falta de informação, porque hoje a gente tem muita informação na internet, enfim, TikTok, Instagram, tem muito perfil de nutricionistas, de médicos falando sobre isso, mas que na realidade o emagrecimento ele falhava com várias pessoas por uma questão, assim, de constância emocional. Então, a gente sabe que tem muita gente que, quando fica ansiosa, come demais ou deixa de comer, que, sei lá, quando tá com um problema no relacionamento, muda toda a alimentação ali, não só a alimentação, mas, assim, quando a pessoa tá desanimada, ela deixa de treinar, ela deixa de beber água, de se movimentar. Então, assim, em que momento que você percebeu que o emagrecimento, na verdade, ele não era a falta de informação das pessoas ou, né, a falta de acesso ao profissional, mas na verdade um problema emocional mesmo? Então, não teve um ponto de virada, assim, específico, como eu comentei, eu sempre via a emoção como um principal fator importante, né, como uma questão que faz parte de um todo, então o nosso corpo ele não é separado, né, não, o nosso espírito não é separado do nosso físico, que é separado da nossa mente, tanto é que existe a ligação do intestino-cérebro, né, que vocês ouvem falar muito por aí, então o nosso corpo ele é interligado como um todo. Então, eu comecei a perceber antes mesmo de me formar, porque as pessoas que eu estava atendendo, né, tanto na mentoria que eu tinha, como eu já trabalhava também com o digital, eu podia ver, né, os padrões, as pessoas chegando no meu direct e falando a respeito, a grande maioria é sobre a compulsão por doce. E aí eu fui atrás e eu percebi, poxa, eu também tenho essa compulsão, né, que na verdade não é uma compulsão, é uma impulsividade, porque a compulsão alimentar se deve a um ato impulsivo e refletido, e o outro agora eu não me lembro qual, mas a compulsão vem desses diversos fatores, né? Do nosso comportamento, do nosso inconsciente. E foi a partir desses momentos aí que eu percebi. Então, logo que eu me formei, na verdade, foi muito inesperada a questão da formação, né? Não estava nos meus planos que eu queria ser terapeuta. Mas a minha mãe veio me falar sobre esse assunto e eu falei, nossa, tem total ligação, né? E ela falou de um professor que ela tinha visto, né? Que uma cliente dela estava fazendo essa formação. E aí eu falei, tem total relação. E no começo a Vivi sabe, né, que eu estava totalmente perdida em questão de que área seguir na minha vida, né, porque eu também corro, então a área da nutrição esportiva tem meu coração também. E aí a Vivi estava me acompanhando com a questão dos conteúdos, né, do meu posicionamento, para ficar com um posicionamento poderoso. E ela percebeu, né, que eu estava perdida totalmente, mas deu tudo certo, né, conforme a gente vai vivendo um processo. E foi a partir desse momento aí mesmo que eu percebi que eu comecei a fazer. Mas agora eu tenho muito mais clareza. Ah, eu acho isso muito importante, porque assim,
eu sou uma pessoa que, por exemplo, se eu fico nervosa, às vezes eu me travo, e aí eu não consigo comer muito. Então, assim, a gente tem os 2 extremos, né, quem come demais e quem come de menos. E eu escuto muito isso das minhas amigas também, assim, de: "Ah, hoje eu tô triste, vou comer um docinho. Ah, hoje, sei lá, deu alguma coisa errada no meu dia, eu vou comer um docinho". E até eu que não sou a pessoa, assim, mais do chocolate, mais do doce, às vezes quando a gente tá num dia triste bate uma vontade mesmo, né, e aí, é complicado, porque, assim, quando a gente não entende as nossas emoções, quando a gente não sabe a raiz da coisa, a gente só vai empurrando, a gente só vai empurrando. Então toda vez que você, fica ali perdida, não entende o porquê que você tá sentindo algo, você só vai ferrando cada vez mais sua saúde, e não só a sua saúde, né, a gente fala muito de saúde, mas a relação com as outras pessoas também, a relação com a sua vida, porque aí é aquele momento que você entra e começa a falar assim: "Ah, tá, tô cada vez mais que você vai comendo doce, você vai engordando, você vai, né, criando ali, celulite, enfim". E aí, ao mesmo tempo, você já vai se frustrando mais. Então: "Ai, minha vida é péssima. Ai, tá tudo dando errado. Ai, eu não tenho meu corpo dos sonhos". Então, é muito bom quando a gente tem um profissional que ele consegue unir a parte prática da coisa com o emocional também. Porque aí a pessoa ela já tem um 360 ali no mesmo acompanhamento. E já aproveitando, né, que você trouxe aí um pouco do permanecer, né, do emocional, eu queria que você contasse sobre o seu método, que é o método permanecer, né. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre, o geral do método, mas também sobre a importância dele para quem ainda não conhece. Perfeito. Bom, o método ele já existia há muito tempo e eu só fui lapidando ele conforme o tempo, né? Ele nem tinha esse nome, inclusive, mas o método permanecer ele vem tanto da questão nutricional, então tudo começa com um diagnóstico, né? No método, o diagnóstico não, a gente não, dentro da nutrição a gente não pode falar de diagnóstico, então a gente fala mapeamento, que é basicamente quase a mesma coisa, né? Então eu mapeio com base em 2 formulários que a minha paciente ela faz para mim, né, ela responde as perguntas. Um deles é o Wellness Anamnese, né, que é a anamnese do bem-estar. Então lá tem diversas perguntas, tanto em relação à emoção, tanto em relação à questão alimentar, né? Então, histórico de doenças e tudo mais. É uma anamnese completa, porque o meu foco, o meu objetivo é otimizar o tempo das minhas pacientes. Imagina, a Vivi é uma mulher que tem diversas funções na rotina, então eu não vou ficar com ela 2 horas em uma chamada só fazendo perguntas que poderiam ser otimizadas. Então, em menos de 30 minutos, a paciente responde esse formulário, que é o Wellness Anamnese. Logo em seguida, dentro de 5 minutos, ela responde o Ultra Optimize. O que é o Ultra Optimize? O Ultra Optimize, o próprio nome já diz, otimização do tempo. Lá, ela escolhe os alimentos da preferência dela. Então, dentro desse formulário, tem diversos alimentos, diversas refeições. E a única coisa que você faz é clicar lá. Ah, eu gosto de crepioca com frango, então vou selecionar. Ah, eu gosto de café com pão na chapa, eu vou selecionar. Ai, Ana, mas isso não é anti-inflamatório? Isso não tem a ver com essa questão de nutricional, né? Pão com manteiga de manhã? Calma que tem todas as nuances, não é só o pão com manteiga, você também vai ter a sua proteína, né? Você escolhe, pode ser através do ovo, pode ser um cappuccino proteico. Então a gente vem com essas estratégias, né? Um formato de levar a nutrição como realmente um estilo de vida e não como uma dieta. Vocês podem ver que eu nem falo dieta, porque nem é o foco, né? Quando o nosso Eu cérebro pensa. também não gosto da palavra dieta. Não, quando o nosso cérebro ele pensa em dieta, ele logo pensa em: nossa, eu vou ter que cortar tudo. Nossa, eu vou ter que ficar sem comer tal coisa. Aí a pessoa ela pensa: vou ficar sem comer só pra, sei lá, ir num casamento, entendeu? É curto prazo. Quando o meu cérebro pensa em dieta, só vem a curto prazo. Então eu nem gosto de usar essa palavra, porque o meu foco é a longo prazo. É pro resto da vida. Não é só num curto período, né? Até porque permanecer tem todo significado. Com base nisso, então, eu cruzo esses dados, tanto do Wellness Anamnese quanto do Ultra Optimize. E aí, eu cruzo, faço todo o mapeamento da minha paciente para entregar a estratégia nutricional dela.
Conforme for passando o acompanhamento, a gente vai fazendo as sessões de terapia, né. Tem um plano que tem a terapia e tem outro que não, né, porque às vezes as pessoas elas ficam meio assim: "Ah, eu não quero fazer terapia, só quero nutrição", porque ainda não entende essa relação da emoção, né, tudo mais. Aí depois a gente vai, fortalecendo a ideia, né, até a pessoa entender que de fato um se liga ao outro. E o permanecer é sobre isso, é sobre você permanecer no processo, até mesmo nos dias difíceis, nos dias corridos. Tem todas as estratégias, estratégias para ansiedade, estratégias para dia corrido, né? Alimentos práticos, alimentos para a questão cerebral. Então, aumentar a produtividade, aumentar a sua questão cerebral, né? Do foco, tem todas essas questões e é claro que é tudo muito personalizado, né, o método é o permanecer, ele tem todo um protocolo, mas as estratégias são totalmente personalizadas. Eu acho esse nome incrível, inclusive eu gosto muito da ideia, né, até trouxe ali agora há pouco, da questão de ter ali as 2 coisas, porque faz uma diferença absurda, sabe. E até pra quem gosta de comer saudável, porque, por exemplo, pra mim é fácil comer saudável, sabe. Comer legumes, comer salada, sei lá, trocar uma besteira por uma crepioca, por exemplo, não é uma coisa assim, nossa, sabe, "Ai, vou ficar super triste porque eu vou ter que comer isso", não é. Mas tem dias que, assim, bate um desânimo, e aí, assim, é nessa parte que entra um profissional que consegue entregar tudo. Então, assim, como que eu posso usar um dia que eu tô triste pra, mesmo assim, não sair do plano, mas poder comer uma coisa mais, sabe, mais gostosa, uma coisa que eu vou comer e ali no final eu vou estar feliz, sabe. Então é muito legal isso, eu acho o nome incrível e eu sei que é muito especial pra você, tem um significado. E assim, essa ideia também de otimização eu acho o máximo, porque a gente tá numa era que tá todo mundo assim, ó, 360 correndo pra todos os lados e fazendo tudo ao mesmo tempo, então tudo que a gente pode otimizar, né, eu acho incrível, até nas minhas coisas também eu tento otimizar ao máximo, e eu sempre falo, né, tem coisas que não precisa de calo, tem coisas que você não precisa fazer a pessoa ficar ali 3 horas numa reunião, porque um áudio resolve, porque um PDF resolve, porque um formulário resolve. Então eu gosto muito também de nutricionistas que usam essa abordagem prática, até porque a gente também tem que pensar no que a pessoa vai fazer pós-consulta, porque se a gente complica a vida da pessoa, ela não vai fazer nada. Então, é o seu método também que não vai estar sendo levado para frente. Então, adorei que você trouxe aí explicado para a galera. E, inclusive, quem quiser fazer parte do método permanecer, pode chamar a Ana lá no Instagram também, conversar com ela, que ela vai explicar tudo certinho para vocês, porque, inclusive, eu estou no método também, tá? Ai, Vivi, maravilhosa. E A gente Ana, vai ter muito resultado. não, eu amo, assim, né, vocês sempre veem nos meus stories que eu posto, hoje já postei foto do meu pretinho lá, inclusive. E Ana, eu sei que fé é uma coisa muito importante pra você, né, você compartilha isso ali nas suas redes, você fala muito sobre isso também no off, e eu queria que você falasse, assim, como que a fé, ela te ajuda a tomar decisões difíceis no negócio? Porque eu não sei se todo mundo aqui tem isso, mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, e aí eu sempre coloco os meus planos na mão de Deus. Então eu sempre falo, apesar de, né, fazer as coisas e estar ali o tempo inteiro fazendo acontecer, eu sempre tenho muito pra mim, assim, que o que for, vai ser e Deus vai abençoar. Então, tem projetos que eu já falei assim: "Não, eu não vou entrar nesse projeto, não, vou deixar de lado", e aí mas aí no final eu falava assim: "Não, mas se for da vontade do Senhor, me mostra que é pra acontecer". E aí no fim acontecia. Então, não é só sobre a Incrível. gente, né. E eu queria que você trouxesse um pouquinho de como que a fé te ajuda nesses momentos a tomar decisões difíceis, porque a gente sabe que empreender tem BO todo dia, então, né, como que você pega ali a fé nesses dias difíceis e toma as decisões? Bom, para começar, quando é uma decisão muito difícil, né, que a gente precisa pensar muito a respeito, porque é algo maior, sempre é jejum e oração. Então eu tô num período que eu já fiquei, eh, já
tirei o café da manhã, que é a refeição que eu mais gosto, para fazer jejum. Fiz aí um jejum de 40 dias. Já tirei o café da manhã e a janta e cheguei no momento em que eu fiquei 24 horas sem comer, fazendo jejum para tomada de decisões, né, para respostas. Porque quando a gente dedica o jejum ao Senhor, nós estamos calando a carne para ouvir o espírito. Então, toda essa questão de compulsão também, nada é à toa, né? Eu falo que o Senhor colocou esse propósito no meu coração por um motivo muito maior, porque quanto mais as pessoas comem, mais longe elas ficam do Senhor, mais longe elas ficam de ver o propósito, né? Quanto mais as pessoas colocam alimentos não nutritivos, vivem o sedentarismo, é mais fácil do inimigo entrar no corpo dessa pessoa e menos fácil dela ouvir a voz do Senhor, e muito menos dela nutrir o templo, né? Que o nosso corpo é um templo. É templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, nós conseguimos obter respostas de tudo o que queremos, justamente porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, quando eu vou tomar essas decisões, geralmente eu faço jejum, faço oração e não dá outra. Eu sempre obtenho de alguma forma a resposta. Essa semana mesmo eu fiz e foi muito bom. Cada vez que eu faço, o Senhor age de uma forma diferente na minha vida. E fora o jejum, eu consagro tudo que eu vou fazer a Deus. Então, quando eu vou fazer um entendimento, eu falo, eu consagro este atendimento ao Senhor. Quando eu vou comer, eu consagro este alimento ao Senhor. Então, tudo na minha vida. Claro que às vezes a gente tá numa correria e acaba esquecendo, né? Mas logo quando eu me lembro, eu falo, perdão, Senhor, mas eu consagro isso aqui nas tuas mãos. Porque tem um versículo que fala, né? Consagre tudo que você, todos os seus empreendimentos ao Senhor, e eles serão bem-sucedidos. Então, é o que eu tô fazendo e é o que me sustenta todos os dias, porque se não fosse isso, eu nem estaria onde estou e nem chegaria onde desejo chegar. Eu tenho muito isso também, assim, eu sempre às vezes quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou abrir uma aula, alguma coisa, eu sempre falo muito isso, assim, que o Senhor esteja ali comigo e me direcione da melhor maneira possível, né. E até de projetos mesmo, coisas que eu na minha cabeça, às vezes não fazia sentido, ou que eu ficava: "Ai, não sei". Aí sempre que eu deixo ali nas mãos de Deus, ele vai lá e fala: "Não, você vai fazer isso sim". Então tem muita coisa, assim, que também não era pra acontecer, então ele me mostrou que não era pra acontecer. Muitas pessoas também que não faziam sentido, já me mostrou. Então, assim, eu sempre acredito muito que a gente tem que ter o movimento, mas que a gente também tem que ter a fé ali em primeiro lugar, guiando a gente, motivando a gente e mostrando o melhor caminho possível. E Ana, conta pra gente um pouquinho de como que surgiu o plano 21D, porque eu queria que você explicasse para as pessoas, né, como que essa questão de 21 dias a gente muda os hábitos. Bom, o plano 21D, ele foi criado porque foi uma extensão de um desafio que eu fiz, que foi o Emagreça com Ana. Que eu Era para participei, ser inclusive. participou, verdade, você participou. Ele foi então um método, ele já é validado, né, o plano 21D já é validado por conta do desafio que teve, Emagreça com Ana. Porém, eu decidi mudar o nome justamente porque ia ser uma coisa, né, que não ia ter tanto ali a minha presença, ia ser mais vídeos e tal, talvez Ana não ia fazer tanto sentido. Decidi mudar para plano 21D, porque existem estudos científicos que falam que para a gente validar um hábito, né, para a gente conseguir permanecer com esse hábito, é necessário 21 dias praticando a mesma coisa. E o 21D nada mais, nada menos que é vincular um emagrecimento junto com os comportamentos e a sua emoção. Tem todo um método lá dentro do 21D, ao qual você segue passo a passo. Então, o que você precisa fazer primeiro? Ajustar o seu comportamento e depois você vai para uma estratégia alimentar, porque não adianta nada você ir para uma estratégia alimentar, que é a estratégia diamante, por exemplo, que eu nomeei. Estratégia diamante é o déficit calórico que a gente precisa para emagrecer. Sem o déficit você não emagrece. Então, não adianta nada você fazer um déficit calórico, sendo que vai chegar no final de semana e você vai tomar 5 latas de cerveja, 8 latas de cerveja. Ou seja, você vai perder tudo que você conquistou ao longo da semana.
Não adianta nada você fazer esse plano, né, do emagrecimento, sendo que depois que finalizar os 21 dias você volta para estaca zero. Esse não é o meu intuito. O meu intuito é fazer com que a pessoa permaneça, né? Sempre o permanecer vai vir aqui. Porque é exatamente isso que a gente consegue viver, né? A nossa mente, ela foi programada para que você consiga sobreviver. Tanto a sua mente, tanto o seu corpo, eles foram programados para você sobreviver, não para você conquistar o que você quer. Então aí a gente precisa de um sistema, a gente precisa colocar algo, ajustar na nossa rotina, de forma com que você alinhe primeiramente a sua mente com os seus pensamentos, as suas emoções, para que você consiga sustentar o que você quer e ajustar a longo prazo. A Vivi falou ali uma hora a respeito dos alimentos mais práticos, para o dia que a gente está mais triste e tudo mais. A estratégia vem muito antes, então a estratégia vem do planejar. Porque imagina se você for depender da sua motivação. Não tem como a gente depender da nossa motivação. Um dia a gente tá mais triste, outro dia a gente tá mais feliz, outro dia a gente tá mais motivado, outro dia não. Então imagina se você for treinar só quando você tiver vontade. Você não vai ter resultados. Imagina que você vai ler a Bíblia, vai ter uma conexão com Deus só o dia que você tá feliz. Uma amiga, inclusive, me perguntou outro dia: Ana, eu queria tanto começar a ler a Bíblia, mas eu não sinto Deus. Mas sentir Deus é uma consequência de você estar ali todos os dias. Assim como é uma consequência você ter os seus resultados por permanecer indo à academia todos os dias e comendo saudável todos os dias. Você emagrecer é consequência do que você faz todos os dias. E é o que muita gente vem falhando é em viver o processo. Porque focam no resultado, mas esquecem do processo. Sendo que, na verdade, o mais gostoso é viver o processo. Eu fui fazer a minha maratona no ano passado e eu não consegui finalizar, porque eu vivi algo surreal de extraordinário, né? Eu passei mal, mas vivi algo surreal que mudou totalmente a pessoa que eu sou hoje. Mas o mais gostoso foi viver o processo. Mesmo quando eu não estava disposta, eu ia treinar. Mesmo quando a minha mente tentava me sabotar, eu tentava passar por cima dela. Então, o processo é onde a gente tem que focar. E é algo que hoje a galera não quer, né, porque eu estava até vendo essa semana o pessoal comentando que tem uma influencer, esqueci o nome dela agora, que ela fez lipo, acho que já tá na quarta lipo, alguma coisa assim. E aí o pessoal estava comentando, né, no vídeo, assim: "Dieta e academia simplesmente não existem". E aí eu vejo que não sei se é o caso dela, porque eu não acompanho ali por dentro, né, mas eu vejo muito isso, assim, das pessoas quererem, tipo, o primeiro dia e já pular lá para o resultado final. E a gente sabe que não é assim, né. E até de querer que as coisas aconteçam muito rápido. Então: "Ah, eu vou entrar numa dieta super restritiva, porque amanhã eu vou acordar super magra. Eu vou, sei lá, fazer aqui eu vou me sobrecarregar no treino, porque para ganhar o corpo aqui em uma semana". E a gente sabe que não é assim, que isso na realidade traz muitos riscos, né. Então, assim, eu vejo que eu fico acompanhando muito ali no TikTok, né, e aí eu vejo que, assim, às vezes a pessoa ela nunca treinou, aí do nada ela vai lá e mete um treino pesado e de repente tá lá no hospital passando mal. Ou então vai numa dieta super restritiva, fica ali sem comer e de repente tá lá no hospital passando mal também. Então, isso eu falo até do processo dentro de posicionamento, de conteúdo, porque as pessoas acham que é assim: vou acordar um belo dia, vou postar um conteúdo, vou estourar e vou ganhar dinheiro e já era. E não é, né? A gente sabe que não é. E eu sempre brinco que eu tô no digital desde 2012. Então, assim, faz muito tempo. E é um processo. E as coisas não acontecem do dia pra noite. Não é na hora que a gente quer. Não é perfeito, porque as pessoas também querem muita perfeição. Então, ai, a hora que eu ficar rica, ou sei lá, a hora que meu negócio der certo, vai ser tudo lindo, perfeito, maravilhoso, e a gente sabe que não é. E claro que tem muito relação com o fato de que as pessoas, no geral, mostram uma vida perfeita, mas no off a gente sabe que todo mundo tá com problema.
Não tem ninguém que tá com a vida perfeita, não tem ninguém, sabe, que acorde cedo e fala: "Nossa, hoje meu dia é lindo, perfeito, maravilhoso, não tenho nenhum problema pra resolver, não tenho nada aqui que me dê", é mentira. A gente sabe que não existe. E eu gosto muito de trazer isso, porque, assim, até quando eu fiquei doente, né, lá em 2019, teve um dia que eu queria comer cachorro quente. E aí o médico virou pra mim e falou assim: "Mas você pode comer". Tipo, não é um dia que um cachorro-quente que você vai comer que vai estragar o que você construiu, tipo, durante o tempo inteiro. Ele falou: "A gente constrói a nossa vida dos sonhos todos os dias. A gente faz 1% todos os dias". Então, assim, se você é uma pessoa disciplinada todos os dias, não é um dia que vai acabar com o que você construiu. Ele falou: "Agora, se você é errada todos os dias, aí já era a sua vida dos sonhos". Então, eu acho que é mais olhar com esse olhar mesmo, assim, de que é um processo e que se a gente tá fazendo certo todos os dias, uma vez ou outra que a gente, tipo, sair da linha um pouco, não é o que vai estragar tudo, sabe. E eu não sou a pessoa mais radical do mundo, assim, de nem com treino, nem com plano alimentar, nem com nada, assim, eu tenho muito isso na minha vida, apesar de eu ser disciplinada, eu sempre penso assim: "Tudo bem, se hoje não deu certo, então amanhã eu tenho a oportunidade de melhorar o que eu não fiz ontem", sabe. Então, essa semana mesmo, teve um dia que eu estava, assim, muito cansada, né, eu tenho hipotireoidismo, e aí eu esqueci de tomar meu remédio ali uns dias, porque o despertador não tocou. Eu não sei porque atualizou ali o iOS, não saiu o alarme, eu não vi, e aí eu fiquei uns dias sem tomar. E quando isso acontece, eu fico extremamente fraca, extremamente cansada, extremamente, assim, tipo, desmotivada. E foi um dia que eu estava, assim, com muita dor de cabeça, com o corpo muito pesado. Eu falei: "Ah, hoje eu não vou treinar". Por quê? Porque até conversando com a personal mesmo, ela já trouxe isso várias vezes pra mim: "Vi, se você não tiver num dia bom, não treina, porque isso vai sobrecarregar seu corpo, em vez de te ajudar, você vai ficar pior. Aí você vai passar mal, vai ficar pior do que você já estava, e aí você não vai ver resultado, porque a hora que você ficar ruim, você não vai parar um dia. Você ficou ruim, você vai ter que parar vários. Então todo o resultado que você conquistou, você vai perder". E aí eu sempre tenho muito isso, assim, de que tudo bem, hoje eu não tô bem, ok, não vou treinar, mas amanhã eu vou lá e dou o meu melhor e tá tudo certo. Então, eu acho que tudo que a gente faz muito no extremismo também, prejudica a gente a longo prazo. Total, total, total. Sempre o extremo nunca é bom, tanto como o que não é extremo também. Então sempre tem que ter um equilíbrio, até mesmo nas nossas vitaminas. Sim. Então, por exemplo, você tá com a vitamina A baixa não é legal, mas você tá com a vitamina A alta também não é legal. Você tá com a B12 baixa não é nada legal, mas você tá com ela alta também não. Então a gente sempre tem um valor ideal, né, que ali a gente tem que manter o equilíbrio. E assim também é com a nossa vida, né, não tem como a gente pegar o máximo nos treinos. "Ah, eu vou fazer aqui bem forte, porque eu quero emagrecer logo", sendo que no outro dia você vai ter uma consequência, vai ficar dolorida talvez, entendeu? Bem dolorida. E com a alimentação é a mesma coisa. Você vai emagrecer rápido se você fizer algo bem restrito, você vai, mas em contrapartida você pode perder energia porque você cortou carboidrato. Em contrapartida, você depois pode voltar 3 vezes pior do que da onde você chegou. Então, os pacientes, por exemplo, que estão tomando o Monjaro, existem estudos que fizeram um tratamento e emagreceram, depois que eles pararam, eles engordaram mais do que o triplo. Por quê? Não tratou onde deveria ter tratado, que é a mente, as emoções. Do que adianta você ir lá, aplicar algo que vai te ajudar a emagrecer? Aliás, não sou contra, deixando muito claro, não sou contra a respeito dos remédios emagrecedores, porque eles vieram com a atualização de ajudar as pessoas com obesidade. Porém, as pessoas elas têm que ter muita consciência do que elas estão fazendo, consciência do que pode gerar, né? Que efeito colateral pode ter no seu corpo. Então, consciência de que depois que você parar, vai voltar tudo, porque o efeito do remédio não vai mais inibir a sua fome, né? Então, você vai voltar a sentir muita fome. Será que você vai ter controle de comer certo? Então tem todas essas nuances, né? Então, por isso que eu falo que sempre está tudo muito relacionado em respeito da sua alimentação com as suas emoções, com o seu mental. Extremamente ligado. Não, muito legal você ter trazido isso, porque
Eu acho que também precisa ter um senso de responsabilidade não só da pessoa, né, mas dos profissionais que prescrevem também, e principalmente do que você está fazendo enquanto você está usando o medicamento, né, porque a gente sabe que tem algumas coisas que não podem ser feitas durante o uso, né, e mesmo assim as pessoas fazem. Então, eu vejo que muita gente, assim, começa a usar e aí, assim, não deixa de beber, por exemplo, não, sabe, não começa a inserir hábitos bons e ainda por cima mistura com mais outras medicações que muitas vezes não pode ter ali, e aí a gente vê também isso na internet sendo assim, tem aqueles 2 extremos, né, dos profissionais que vão lá e falam de maneira muito consciente, e também dos profissionais que assim: "Ah, bora, todo mundo pode tomar". Então a gente tá na era em que o digital é muito bom e ao mesmo tempo também é muito ruim, porque se chega a informação errada na pessoa, já era tudo. E você falou também, né, da questão da vitamina em excesso, e tem muita gente que não sabe que ter vitamina em excesso também faz mal. Eu lembro que teve uma época em que eu tomava, vitamina C. E o meu médico falou pra mim: "Para com isso. Se você não precisa, pra que você tá tomando em excesso?". Ele falou: "Quando você toma em excesso, você tem um efeito rebote. Em vez de aumentar sua imunidade, vai cair sua imunidade, porque você tá com excesso daquilo". Então isso é muito legal também. Tem muita gente que não sabe, que não é só simplesmente ir lá e comprar e começar a tomar as coisas, mas que você precisa Exatamente. estar com a deficiência daquilo. Então, já fica aí a informação para vocês inclusive, tá, que não é só chegar lá, comprar sua vitamina na farmácia e começar a tomar, porque às vezes você já tá com muita vitamina. Então, por exemplo, a minha mãe ela tem excesso de ferro, então ela não precisa tomar mais, eu já tenho falta, então eu sempre tô repondo. Então, é muito personalizado mesmo, é a gente ir no médico, passar, fazer um acompanhamento, entender onde que a gente precisa aí de um ajuste, e não sair fazendo só o que as pessoas mandam na internet, né. Essa questão da automedicação é muito importante frisar aqui, porque muita gente faz isso. Muita gente tá aplicando, inclusive, o Monjaro, né, comprando de países onde é mais barato, e tudo mais, fazendo a É, eu aplicação já vi isso, a galera sozinho. vendendo nos stories. Gente, eu fico abismada com isso. Pois é. A melatonina, por exemplo, um monte de gente acha que é só eu tomar melatonina que eu vou dormir bem, não é assim que funciona. Então tem várias coisas, né, vários suplementos, o colágeno, se eu tomar colágeno minha pele vai melhorar. Não é assim que funciona, então tem toda a sua individualidade, nunca compre nada sem o auxílio de um profissional, porque igual a gente estava falando, todo excesso e também gera consequência, todo excesso não é legal. Então se você estiver tomando, por exemplo, a vitamina C igual a Vivi trouxe aqui, em excesso, não vai ser legal para sua imunidade. Sendo que a vitamina C a gente pode obter uma boa quantidade através da alimentação. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de chupar laranja todos os dias, após almoço e jantar. Primeiro porque ela vai aumentar a absorção do ferro que tem na carne e no feijão. E segundo, também vai ajudar na questão da vitamina C. Outro alimento essencial, o abacaxi. O abacaxi não ajuda só em questão da vitamina C, da absorção do ferro, porque também tem vitamina C, que ajuda na absorção do ferro, mas ele também ajuda na sua digestão, porque o abacaxi ele tem a bromelina. Então, o aminoácido da carne vai ajudar a digerir. Então, às vezes as pessoas comem e sentem que a barriga estufada, o abacaxi é uma estratégia para digestão. Então tem várias nuances, várias individualidades. Ai, não tô dormindo bem, então vou começar a tomar melatonina. Às vezes você não está dormindo bem por excesso de ansiedade, que isso se resolve aplicando técnicas, né, respirações a respeito da ansiedade, ou até mesmo fazendo terapia. Não é que você precisa da melatonina. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, cada corpo é um corpo. Cada pessoa precisa de estratégias diferentes. Perfeito. Ana, e conta pra gente um pouquinho de quando você, assim, olha pra sua trajetória hoje, qual a versão sua você mais se orgulha de não ter abandonado no meio do caminho? Bom, na verdade, existem várias versões que eu não me arrependo de ter abandonado, porque, na verdade, eu não me arrependo de nenhuma, porque todas foram melhoradas conforme o tempo.
E a principal é o relacionamento com Deus. Acima de tudo, não existe uma Ana profissional sem o relacionamento com Deus. Não existe um corpo mais saudável sem um relacionamento com Deus. Não existe nada que possa imaginar em mim que não venha de um relacionamento com Ele. Então, a minha versão, que eu não abandonei, não me arrependo jamais, é de ter tido uma constância nas minhas orações, nos meus estudos bíblicos, né? Não só oração, não só leitura, mas estudo, entender de fato o que acontece, como que é a fé. Então, essa é a minha melhor versão, para ser bem sincera. Ai, que lindo. Eu sempre falo muito isso, assim, que eu me conecto muito com as pessoas também através da fé, né. E eu até falo, assim, às vezes as pessoas falam assim: "Ai, mas, eu não consigo sentir Deus", ou eu, tipo, não quero ir pra igreja pra né, pra me conectar com Deus. Eu sempre falo: "Gente, Deus tá em todo lugar, vocês não precisam, estar em um lugar específico pra vocês colocarem a fé de vocês pra fora", sabe. Então, eu sempre falo muito isso, assim, de ter resiliência até nos momentos mais difíceis possíveis, e manter a nossa fé, assim, independente de qualquer coisa, porque a gente vai passar por muita provação, por muita coisa no meio do caminho, principalmente quem empreende, né, já a vida normal já faz a gente passar por muita coisa, mas quando você empreende, é ainda mais desafiador. Então, eu acho que quem não tem fé, depo eu sempre brinco, porque quem não tem fé, depois que passa a empreender, tem. Porque, assim, é muita coisa, é muita coisa que vai entrando na sua cabeça, que você vai passando, e se você não tiver algo que te faça continuar no propósito, algo que te faça levantar ali toda manhã, algo que, sabe, te mantenha forte, é realmente muito difícil, assim. Então eu gosto muito de profissionais também que trazem isso, assim, da conexão com a fé, com Deus, e usam isso de uma forma para conseguir transformar mais pessoas, né. Então, indo muito além do dinheiro, muito além do sucesso, mas, assim, entrando no coração das pessoas mesmo, transformando a vida delas. Eu acho isso muito bonito. Sim, totalmente. É uma coisa indispensável, assim, principalmente no mundo que estamos vivendo. E Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre autocuidado também. Você acha que autocuidado é uma estratégia, falando dentro desse mundo wellness, né? Como que o autocuidado influencia? Porque a galera acha que autocuidado é fazer skincare, por exemplo. Mas não, Verdade. gente. Autocuidado é você lidar com as suas emoções também, é você tirar da sua vida pessoas que já não fazem bem, é você sair de ambientes que já não te cabem mais. Então, assim, não é só fazer skincare, não é só beber água, autocuidado vai muito além disso. Então, como que você acha que o autocuidado é uma estratégia também, falando em ter uma vida melhor, em construir a nossa melhor versão? É, um autocuidado é estratégia sim, sempre será uma estratégia, porque igual eu falei anteriormente, tudo vai se ligando, né, não adianta você querer se autocuidar, esperar a motivação de você se autocuidar, porque às vezes nós estamos, por exemplo, à noite, vamos falar do skincare, né, que as pessoas sempre falam, que é autocuidar. Então as pessoas estão deitadas na cama ali, na maior preguiça, estão motivadas, então nada motivadas para ir cuidar da pele. Então, o autocuidado também precisa ser uma estratégia. Então, que horário que você vai para academia, que horário que você vai se alimentar, a sua refeição. Vamos planejar, ter opções fáceis, né? Se você é mais exagerado no doce, vamos dificultar você olhar para aquele doce, desejar ele. Então, tudo tem estratégia. Tudo. Até se você quer desfrutar de uma refeição mais calórica, aqui eu trabalho com estratégia. Então, por exemplo, Ana, eu amo pizza, hambúrguer. No final de semana, eu saio comer com os meus amigos, com a minha família, né, com os meus filhos. Como que eu poderia estar comendo isso nos finais de semana e mesmo assim continuar emagrecendo? Então a gente tem estratégia para isso também. Ai, Ana, mas eu tenho que ficar pensando em estratégia a todo momento? Claro que não, porque é aí que eu entro, entendeu? Eu entro para fazer para você. Mas assim, a estratégia ela vem para que você consiga viver um estilo de vida
mais leve, não é para você ficar pensando toda hora em estratégia, mas sim fazer uma escolha. Então a mesma coisa que estar no digital. Eu não estou no digital porque eu preciso estar no digital. Eu estou no digital porque eu escolho estar no digital. Então, eu não faço academia porque eu preciso fazer academia, porque isso gera uma cobrança. Eu estou indo na academia porque eu escolho cuidar de mim. Eu escolho ter meu autocuidado. Eu estou me alimentando melhor porque eu escolho. Então é diferente. Quando a gente muda uma palavra, o peso muda. Então, pare de ser um peso de eu preciso, eu tenho que acordar cedo. Não, eu escolho acordar cedo. Então é diferente, as coisas começam a ficar mais leves. E eu tenho muito essa pegada aqui de trazer a leveza, né, para as pessoas. Um mundo muito agitado. É claro que a gente não vai ficar só no, ai, mil maravilhas, leveza, paz e amor, porque não é assim que funciona. Mas a gente vai tratar de tudo para levar uma vida sim mais leve, porque a ansiedade tem dominado o mundo, aumentou muito os graus de ansiedade, de depressão no mundo. Então a gente vem com essas estratégias justamente para que a sua rotina fique mais fácil e que chegue um ponto em que você caminhe sozinha, né? Que você não precise de alguém ao seu lado a vida toda, mas que você aprenda que você consiga levar para o resto da sua vida e ter autonomia para isso. Uau, tenho certeza que elas pegaram muitos insights aqui, muitas coisas que elas não sabiam e muito conteúdo motivacional também. E a gente está chegando no fim e eu queria que você trouxesse um recado, um conselho, um insight para as mulheres que estão assistindo e ouvindo o nosso podcast agora. Perfeito. Existe uma passagem na Bíblia que é a seguinte: Jesus conta a parábola da videira, e na videira ele diz: Eu sou a videira, e vocês os ramos, e o meu pai é o agricultor. Se vocês permanecerem em mim, que sou a videira, vocês gerarão muitos frutos, e o meu pai o podará. Mas, se vocês não permanecerem, cairá todos os frutos. Então, não vai permanecer na videira. Permanecer nele, acima de tudo, é para quem tem fé, para quem é cristã, né, segue isso. Até para quem não é, aconselho que você acredite pelo menos um pouco. Esse é a minha principal mensagem, permanecer na videira. E permanecendo na videira, você também vai permanecer onde você deseja ir. E através disso você vai alcançar muita coisa na sua vida. Tanto no emagrecimento, tanto na questão mental, né, da ansiedade e tudo mais, tanto no trabalho, tanto em todas as áreas da sua vida. Adorei, arrasou. E Ana, queria te agradecer por ter topado, queria te agradecer por ter trazido informação de qualidade, por ter disponibilizado um tempinho do seu dia para compartilhar com as minhas seguidoras, sobre a sua carreira, sobre motivação, sobre fé. Então, obrigada por fazer parte disso e por ser a nossa primeira convidada do projeto. Estou muito feliz que foi você. Então, Me sinto honrada. saibam que as portas estão sempre abertas, dentro das minhas redes sociais, dos meus projetos. Você é uma pessoa muito especial para mim e não poderia ser diferente, então por isso que você está aqui hoje. E quem tiver interesse também em ter a Ana aí acompanhando, é só chamar ela lá no Instagram. Fala que veio aqui pelo podcast, que veio pelas minhas redes sociais, que eu tenho certeza que vocês vão amar o acompanhamento. E de verdade, muito, muito obrigada. Um presente para quem chegou até o fim, né, e quiser fazer parte da minha Spoiler. metodologia e quiser permanecer no processo, quem vier através da Vivi recebe um voucher Olha só. incrível dentro do meu acompanhamento. Não, ser poderosa só tem benefícios. Só benefícios. E Vivi, muito obrigada, eu que agradeço por confiar aqui em mim, nas minhas palavras, no meu trabalho. Saiba que todo carinho é recíproco, que eu gosto muito de você e que juntas nós somos muito mais fortes, né, para permanecer aqui no digital também.
E muito obrigada pelo convite. Um beijo para todas vocês. Espero que algum insight tenha saído daqui, para que vocês levem uma vida mais saudável, mais leve e principalmente permanecendo no processo. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o final aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de enviar o link para as amigas de vocês, compartilhar o podcast também, marcar a gente nas redes sociais quando estiver escutando. E um beijo, até o nosso próximo episódio.